Eu cheguei e eu vi o quanto eu ainda estava perdida, eu estava simplesmente vivendo o automático. Mari, antes da gente começar e falar sobre o resultado, me conta um pouquinho quem é você, o que você faz, qual é a sua empresa, pra gente conhecer um pouco melhor. Sou empresária, foi meu primeiro emprego e sempre vai ser, sempre vai ser uma empresa que eu gosto muito dessa área. Minha família sempre veio também da área empresarial. Hoje eu estou abrindo uma imobiliária no Noroeste de alto padrão, que é a Home. E além disso tudo, sou influenciadora, sou corretora de imóveis, então essa é a mistura de tudo que eu sou. Muito bom, muito bom. Se a gente olhar para a Mari lá no começo, quando você decidiu trabalhar junto comigo e a gente construir todo esse processo, quem era a Mari lá naquele começo? Quais eram os desafios que ela passava? Inúmeros desafios, assim. Eu percebo que o processo da mentoria, ele te dá muita direção, muito direcionamento. Eu cheguei e eu vi o quanto eu ainda estava perdida, eu estava simplesmente vivendo o automático. Então, ali me deu clareza das direções que eu deveria tomar, para onde eu não deveria ir mais. Então, eu acho que isso para mim foi o principal. Boa visão. E quando você traz o automático, é bom entender isso, porque o automático que você vivia era bom, não era? Era bom. Era bom e de certa forma, quando você pensava num futuro, quais eram os seus pensamentos e sentimentos em relação a isso? Eu não pensava tanto no futuro, era engraçado que eu pensava, tanto que você vive tanto no automático que você não tem visão clara do futuro. E se a gente pensasse no contexto de problemas, de desafios, que você percebia que tinha que resolver naquela época, mas de alguma forma estava deixando isso de lado, quais eram? Eu tinha uma mudança de carreira, que eu já tinha muita vontade de mudar de ramo e não tinha coragem e nem tinha um plano traçado para isso. Então, esse era um grande desafio para mim. Pela mentoria, como a gente trabalha várias áreas da nossa vida, e são 12 áreas, né? Então, ali você me perguntava sobre qual era o problema. Eu enxergava que eu tinha várias coisas para resolver em cada uma delas. Mas eu estava numa vida confortável no momento, então, mas tudo que é bom pode se tornar extraordinário, e aí eu vi isso no processo também. Então, eu tinha os desafios da vida profissional, eu nem estava me relacionando na época, né? Estava solteira, então ajudou também no processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, assim, eu acho que também foi uma coisa que me deu mais direcionamento. Eu saía fazendo, às vezes, cursos sem por que isso, né? Isso tem que agregar em que área? Então, me deu também uma visão em relação a isso. Você lembra da Mari, que no começo visualizava uma troca de carro, um namoro, uma mudança de carreira, mas que ao mesmo tempo parecia que era muito distante isso? Você lembra disso? Lembro, eu acabei de lembrar. É engraçado que a gente conquista as coisas e acaba esquecendo, né? Depois que se torna comum, a gente acaba esquecendo. Mas eu lembro que eu tinha vontade de trocar o carro, queria um relacionamento. Na época eu já tinha terminado um e queria um relacionamento melhor. Então, quando você me perguntava para a gente criar a nossa visão de futuro, eu tinha uma coisa assim, mas eu posso pensar tão grande? Como assim? Então, acho que isso também você conseguiu me despertar em mim durante o processo, que é poder pensar alto mesmo, pensar grande, independente se na nossa cabeça pode se tornar realidade ou não, e se torna realidade, porque várias coisas aconteceram. Uau, sensacional. E você lembra, tipo assim, eu pegando todos esses desafios, o que fez a Mari pensar e decidir, cara, eu preciso de um acompanhamento mais de perto, eu preciso destravar isso aqui. O que fez você decidir? Primeiro eu fiz o curso de formação em coaching, que eu achei fantástico, mas ali eu percebi da importância de você ter alguém para te acompanhar, passo a passo. Então foi aí que eu decidi, ali tendo consciência durante o curso, que eu queria alguém para me acompanhar durante esse processo. Foi ali a minha virada de chave. Legal, porque essa é uma coisa que eu valorizo muito também. Assim, às vezes a gente lê um livro, a gente faz um curso, a consciência sobre as coisas vem, mas eu sou o tipo de pessoa que valoriza demais o detalhe do detalhe. Principalmente quando tange a minha vida, o mundo empresarial, a gente sabe que o ajuste de pequenos detalhes fazem toda a diferença. Se você comparar
o antes e o depois, a Mari lá de 2024 com a Mari de 2025. Quais são as principais diferenças daquela Mari para de hoje? Gigantescas, enormes. Eu acho que no momento em que eu fiz o curso, eu já estava querendo mudança na minha vida, só que eu não estava colocando em prática. Legal. Então, eu queria mudança, mas e aí? Como? Por onde eu começo? O que eu faço? Então, o curso me deu clareza. Quando a gente foi para a mentoria, me deu clareza e direcionamento. Primeiro que tinha os exercícios, né? Tinha todo o direcionamento que eu tinha que fazer. Então, não era simplesmente eu ia lá para a sessão e não tinha o que fazer depois. Ia para o automático de novo. Não. Você, como tem esse acompanhamento, né, a cada sessão e acompanhando os resultados, eu tive inúmeros resultados, assim, então foi uma transformação do início para hoje. Eu falo que eu me transformei muito, e as pessoas próximas a mim, que me conhecem há muito tempo, falam: nossa, você mudou muito, você mudou de profissão, você mudou de ambientes. Você está falando dessa questão de resultado e dos ambientes. Cara, eu lembro do dia que você me mandou mensagem no contexto de você estava indo abrir uma negociação. Eu lembro que eu estava na minha casa, eu tinha recém saído de algumas coisas que eu estava fazendo no computador e eu vi a sua mensagem, vi o desafio de negociação e a gente ficou ali falando horas. E o quanto que você acredita que esse acompanhamento de perto, para coisas como essa, uma negociação, uma visão mais ampla do negócio, faz diferença? Nossa, faz muita diferença, porque era uma negociação muito importante para mim naquele momento, em que eu me senti perdida de até como cobrar, porque às vezes a gente tem medo de cobrar o valor que realmente nosso trabalho, né, exige e merece. Então, naquele momento em que eu entrei em contato com você, que você foi construindo comigo toda a clareza de como eu deveria falar na reunião, como eu deveria montar aquela proposta, aquilo ali, assim, para mim mudou muito. Primeiro que você chega confiante, então você tem confiança para você falar do valor que você, né, do seu trabalho. E foi viradinha de chave ali, naquele momento no que eu tive alguém para me acompanhar e construir isso junto comigo, e eu chegar preparada. Legal. E a gente está falando disso, mas assim, para mim, na minha percepção, o dinheiro é só um detalhe. Porque essa negociação em específico gerou um resultado, na minha percepção, muito melhor. Muito melhor. Que foi hoje o que é o seu relacionamento. Que top.